A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, afirmou esta terça-feira que milhões de pessoas em todo o mundo podem escapar da fome, da pobreza e da degradação ambiental. Segundo a FAO, isso será possível se os países se esforçarem para promover a agrofloresta, um sistema que une árvores, plantações e a criação de animais. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. A Coopera Floresta surge de um potencial muito grande que existia no Vale do Ribeira, com pessoas que viveram, que praticaram uma agricultura na qual a natureza e as florestas é que recompunham a fertilidade da terra, que geravam a fertilidade da terra. Aqui já se praticava a agrofloresta e é uma agricultura tão dentro da natureza que os portugueses, quando aqui chegaram, não puderam reconhecer aquilo como forma de agricultura. Então tem um registro na Carta de Caminha que fala que eles só comem desse inhame que por todo canto há e dessas sementes dessas árvores que de por si lançam as sementes, como se o povo indígena não semeasse, não plantasse. O interessante é que essa retomada do território chegou na Barra do Turvo através dos ensinamentos de um suíço, Ernest, que é algo que ele bebeu dos povos da América e do coração da América, e é um grande teórico da biologia moderna, da agricultura moderna. Agora, esse tipo de agrofloresta que estou fazendo são agroecossistemas que produzem seu próprio adubo, que produzem o tempo todo, ou seja, que tu não são cultivos para ter uma colheita, senão tu crias um ecossistema que te dá desde o momento da sua criação até chegar a ser uma floresta madura, dando alimentos. Nos primeiros anos, eu e Oswaldinho trabalhamos com diversas famílias agricultoras, várias famílias fizeram curso com o Ernesto. Eu conheci a agrofloresta num curso com o Ernest, fiquei muito animado. Aí o meu chefe na Secretaria da Agricultura falou, olha, onde tem pequenos produtores é Barra do Turvo. E a agricultura em Barra do Turvo estava em crise, a agricultura de derrubar e queima não estava mais tendo produto para vender. Comecemos foi finalzinho de 95 para começo de 96, né? Daí eu como mexia com planta de milho, arroz, feijão, tinha as bananas aí, mas a gente não sabia vender a banana, né? Quando estava bom o preço, o atravessador vinha, levava, quando não estava, perdia tudo na roça, né? Então eu estava até vendendo o sítio, sabe? Daí a gente, uns 6 meses, a gente já tirou o sítio da venda, já vi que veio uma coisa nova, lógico, para ficar, como eu tenho falado, né? Que a agrofloresta é uma história muito assim importante, porque lei da gente aprender a trabalhar para sobreviver na terra e a gente se educa, a gente fica assim bem humilde. Eu tenho falado que a natureza nem sabemos quantas vidas tem, só Deus sabe, né? E com esse trabalho de agrofloresta aí a gente cria vida onde a terra está desgastada, pobre já, né? Porque o homem ele empobrece a terra e quando ele empobrece a terra ele está se empobrecendo também. A primeira vez que eu ouvi falar de agrofloresta foi através de um agrônomo da CAT, um tal do Oswaldinho, tipo um duende que anda por aí. Ele falou para mim que queria me vender um peixe, mas assim, meio desajeitado. A ideia foi boa, nós gostamos, eu e os meus irmãos aqui em casa. E a partir daí nós começamos a trabalhar sistemas agroflorestais, tem pouco mais de 15 anos. Os 2 agricultores que começaram lá foi o seu Zé Fredo, que é um agricultor tradicional, já vivia de roça, e o outro foi o Pedro. O Pedro era metalúrgico em São Paulo e a profissão que ele tinha acabou. Foi substituído por máquinas
Foi até a irmã dele que pagou a passagem para ele voltar para o sítio. Ele voltou com uma jaca que ele plantou num vaso, no apartamento. E o dia que ele colheu uma jaca de 25 quilos desse pé que ele plantou, ele fala, vou fazer o quê? O que eu vou fazer na vida que dá mais lucro que isso? Né? Antes a roça que a gente fazia aqui era o que se chama de tradicional, que era uma parte era roçada e queima, né? Derrubada e queima. Hoje, analisando a coisa por um ângulo, assim, uma visão de quem tem algum conhecimento já em agrofloresta, eu não acho que era uma agricultura errada, mas para a minha época ela não se praticava mais, porque a terra não conseguia mais comportar as queimadas. Eu acho que a agrofloresta não é muito mais do que a evolução daquele sistema. Dizem que assim, agricultor que tem terra rica é rico, agricultor que tem terra pobre é pobre. Mas do jeito que a gente tem feito a agricultura no nosso país, mesmo com terra rica, o agricultor é pobre. Porque a gente não aprendeu a respeitar os princípios da natureza. A impressão que se dá é que a gente age como que, para a gente viver, a gente tem que matar a terra. E a agrofloresta é bem os contrários. Para você realmente viver, você precisa deixar um ambiente melhor do que ele estava quando você chegou. Isso, para mim, é o princípio da sustentabilidade. Eu vejo assim, um valor muito grande nesse trabalho, porque quanto não se multiplicou aqui em lei de melhorar o nosso ar, melhorar esse pedaço de terra que tem aqui, né? Que é mãe desse monte de vida que existe no planeta, né? Eu me admiro tanto dessa árvore, nos 16 para 17 anos, pelo tamanho que ela está mostrando aqui para todos nós ver. Então essa dúvida hoje, quem tem dúvida é bom ver isso para deixar desse mau costume. Se a gente planta uma árvore, uma fruteira, já digo que demora seus 15, 17 anos comer uma jabuticabeira, se a gente não usar, quem está perto de ir embora, né? Mas nossos filhos, nossos netos vão se desfrutar daquilo. E em lei da água, que é a coisa mais preciosa da vida de todos nós, né? A agrofloresta significou para as famílias agricultoras de Barra do Turvo uma grande reconstrução de conhecimentos, de sentimentos, uma retomada do seu território, do pertencimento à vida de todo o planeta Terra. Cada família sente que está fazendo um trabalho não apenas para a vida dela, mas para todo o planeta. Antes de conhecer a agrofloresta, eu mexia com roça, criava gado, né? Daí um dia eu fui num curso lá de leite, daí a gente conheceu o Oswaldinho. Mas em 95 eu estava organizando feira de produtos orgânicos com esses agricultores, mas por eles trabalharem em morro, em serra, eu não conseguia usar nem insumos orgânicos e nem o pacote tecnológico. Então eu estava desistindo da minha profissão. Aí quando eu conheci a agrofloresta, que depende só de sementes e manejo, aí eu arranjei um caminho para continuar trabalhando com esses agricultores. A agricultura orgânica, como ela se aplica hoje, eu acho que é muita troca de um pacote, do pacote químico pelo pacote orgânico. E eu não acredito que isso vai trazer liberdade para o ser humano a longo prazo. Que a gente vai continuar escravizado por alguma coisa que se você não for comprar no supermercado, na casa que vende insumo, você não consegue fazer roça. Porque na agrofloresta não é simplesmente uma roça que você faz, né, para produzir alimentos ali, você está produzindo vida, né? Tem quantos animais que estão ali que você não vê, né, que você está cuidando, você está cuidando da terra, cuidando da água. E depois que eu comecei a trabalhar nesse sistema, a gente começa a ver uma diferença muito grande. A terra começa a ficar fofa. Se você mexer aqui agora, você vai encontrar
Se você mexer na terra, você vai encontrar minhoca quase na flor da terra. Antes de trabalhar na agrofloresta, nós trabalhávamos nos sistemas tradicionais, né? E queimando, né? E limpando a terra bem limpo e plantando feijão, arroz e milho. Daí, depois que nós começamos a trabalhar na agrofloresta, nós trabalhamos de acordo com a natureza, né? Cobrindo o solo. E você trabalhando, apoiando mato, apoiando madeira, enjoo da terra, tudo que você produz, que é matéria orgânica da própria natureza, você põe na roça, a terra, aos pouquinhos ela vai se refazendo. Voltando um pouco no que eu já falei, né? Jamais vinha pessoal de universidade, pessoa fazer pesquisa aqui. 4 grandes parceiros têm realizado pesquisas na Coopera Floresta através do projeto Agroflorestar. A Exalc, a Universidade Federal do Paraná, a Embrapa Florestas e o Instituto Chico Mendes, através da coordenação do Dr. Walter Steinbock. Eu trabalho numa unidade de conservação que é de uma categoria chamada Floresta Nacional, a Floresta Nacional do Assungui, que o foco de pesquisa é para uso multiflorestal sustentável. Então, nada mais relacionado com o uso multiflorestal sustentável do que a agrofloresta. O projeto Agroflorestar ele tem um eixo de pesquisa e dentro desse eixo de pesquisa ele tem diferentes linhas de trabalho. Uma delas é vinculado a pesquisas na área ecológica produtiva. O foco principal dessa linha ecológica é as avaliações de estrutura das florestas, das agroflorestas e a fixação de carbono. A gente selecionou, junto com os agricultores, com a equipe técnica, 16 agroflorestas, nas quais a gente fez levantamentos de vegetação, da estrutura florestal, de biodiversidade, e começamos a correlacionar esses dados e a partir daí começamos a estudar a dinâmica de carbono. Essa pesquisa não foi feita só aqui em casa, foi feita em vários outros sítios e eles cortaram árvores de diferentes tamanhos, levaram acho que um pedaço da ponta, um pedaço do meio, pesaram, mediram. Como não poderia deixar de ser, bastante densidade de plantas, com bastante biodiversidade, está associado a bastante fixação de carbono. Eu tenho visto dia após dia que a terra manejada, ela cada dia está melhor, ela está mais escura, tem mais árvores. Isso para mim é sinal que está sequestrando carbono. Do ponto de vista ambiental, um dos resultados que já se chegou é que o processo de agroflorestação tem sequestrado uma quantidade maior de carbono do que um simples processo natural de regeneração. Essa fixação ela é incrementada ainda mais no processo de manejo das agroflorestas. É feito muita poda, é feito muita deposição desse material podado no solo. Esse material podado ele não é largado no solo de forma desordenada, ele é cuidado para que a reciclagem dos nutrientes seja feita de forma adequada. Isso otimiza bastante essa transferência do carbono do material podado para o solo, aumentando a fertilidade do solo e com isso aumentando a taxa de incremento nas plantas e consequentemente do carbono fixado nessas plantas. A prática da agrofloresta acelera o caminho da sucessão natural. Muito mais rapidamente existe uma floresta com teores de matéria orgânica no solo, com, vamos dizer, com extratos de árvores formadas muito mais depressa do que se o ser humano não participa da natureza. O que a gente acha bastante importante de ser considerado é que você ter uma taxa entre 6 e 7 toneladas de carbono fixadas por ano nas agroflorestas é muito importante porque está justamente associado ao processo produtivo. Hoje, políticas de pagamento de serviços ambientais geralmente estão vinculadas a você poder destruir de um lado para compensar do outro. E isso, em termos de planeta, em termos de território planetário, né, como um planeta como um todo, tem uma data muito próxima para acabar. A gente tem gasto mais de um planeta por ano. A agrofloresta é talvez o único sistema produtivo em que pode-se tirar bastante segurança alimentar, bastante renda, associado a bastante biodiversidade,
E aí, com todos os serviços ambientais que a biodiversidade pode trazer, de cobertura do solo, de redução da erosão, de contribuição na regulação do microclima e tudo mais, mas com gente dentro e com gente vivendo bem, se alimentando bem e conseguindo obter uma boa renda. Tem mandioca, inhame, tem sementinha de café, tem semente de laranja, tá tudo aqui nesse berço. A gente sempre comenta que esse foi o principal, sim, das nossas vidas, a alimentação. Não tem agrotóxico, é um produto natural, né? Ali você vai comer a comida, você come vários alimentos, tem ali numa roça de agrofloresta, né? Uma fartura, né? Agora a nossa intenção é de completar bem. Aqui tem muita sementinha plantada já. Além das minhas verduras que eu já tirei, bastante coisa, eu já tirei daqui já para comer. Deus não fez o mundo e foi-se embora. Ele cria o mundo o tempo inteiro. Só mesmo para um ambientalista isolado da natureza, que está lá na cidade e vê a natureza como uma imagem, então ele vê a natureza como uma imagem e acha que tem que preservar aquela imagem. O que nós temos que preservar na vida é o caminho, a direção que a vida faz em direção à fartura e à riqueza. Porque tem muitas pessoas que dizem que o mundo está acabando. E eu compreendi que ele não está acabando, porque ele não é feito uma foto. O mundo é um filme e que está rodando sempre. E às vezes aquilo que está acabando para um está começando para outro, num outro nível. E a gente, ser humano, a gente tem condição de passar a nossa vida também mudando, morrendo e nascendo um ser humano melhor a cada dia. Cada um de nós sabe o que é certo e que é bom, só que não queremos pagar o preço para realizar aquilo. Agora, podemos também decidir de pagar o preço. E eu vejo que pagar o preço é gratificante. Depois que eu percebi assim, a mudança até da renda, tudo, né? Daí eu tive até uma revelação assim, espiritual com Deus, né? E daí eu parece que não estava no chão, estava eu e meus filhos tudo meio em cima, assim, aquele andar assim, de gente, assim, que é eu e meus filhos que estavam ali dentro da agrofloresta. Eu quando estou assim dentro da roça, eu me sinto no céu, porque a gente convive com essa natureza, Deus está falando com você. Você está olhando uma planta, né? Aquele pedacinho que eu estou fazendo lá, de vez em quando eu saio lá, fico lá dentro, só olhando um pezinho de banana, olhando um pezinho de fruta. E eu fico encantado com isso, porque eu adoro a natureza. Acho que uma primeira conclusão, que é bastante interessante da gente perceber, é o que pode se considerar como boas agroflorestas. Quando a gente faz essa pergunta para técnicos, para pesquisadores, a gente fez essa pergunta para a nossa equipe, né, dos vários institutos que estão envolvidos, as respostas são sempre no sentido da produtividade e da biodiversidade. Quando a gente fez essa pergunta para os agricultores, além desses critérios de produtividade e biodiversidade, existem vários critérios associados ao manejo e à articulação do grupo de agricultores no processo de produção. Então, para muitos agricultores, uma agrofloresta só é boa se tem bons mutirões, se ela está completa, se as pessoas cuidam das plantas como se fosse a sua própria, se existe uma troca na comunidade. Para pertencer ao organismo Coopera Floresta, é necessário ajudar os companheiros, ensinar os companheiros através dos mutirões. O mutirão é semanal por grupo, que nem aqui na Areia Branca, a gente é dividido em 3 grupos. Cada grupo é obrigatório fazer um mutirão toda semana. E daí a gente vai de roça em roça. O mutirão que garante a certificação do nosso produto, né? Então, um agricultor visitando o outro, trabalhando na propriedade do outro, está vendo o que ele está fazendo, está trocando experiência. Então, quando você vê produto de agroecologia, produto de agrofloresta no mercado que tem o certificado dessa associação, você pode saber que você está comendo aquilo que Deus plantou. Então é o que a agrofloresta tem feito, né? Esses encontros de jovens na roça, muito importante, trabalhando junto numa oficina. A Coopera Floresta é uma forma de aprender e adquirir conhecimento de uma forma, tipo assim, é espetacular mesmo, porque a gente está vivendo em harmonia um com o outro. Eu já convivo aí com meus pais há 6 para 7 anos, mas que eu pilhei mesmo disso 2 anos para cá, depois de um curso que a Coopera Floresta vem realizando com os filhos de agricultor, né? Aí que eu senti o negócio mesmo, né? E comecei a praticar ativamente. Já faz uns 2 anos já que estou fazendo agrofloresta de verdade, assim. Antes de vir para cá, morava com meus irmãos em Curitiba, mas não é o que eu queria, né?
Lá eu trabalhei em loja, em supermercado, servente de pedreiro mesmo. Experimentei todo tipo de serviço. Trabalhei com caminhão, né, alguns anos atrás já também. Eu trabalhei em construção civil, trabalhei em posto de gasolina. Só que ganho bastante dinheiro, mas só que eu gasto do dia a dia da cidade, que é muito grande. E voltei por causa da Agrofloresta. A Agrofloresta foi o que realmente trouxe para cá. Não pelo fato só de preservar a natureza, mas pelo fato de ter renda, viver bem, a qualidade de vida melhor. Teve uma parte da minha vida assim que eu saí, trabalhei fora, voltei. Quando eu voltei, né, porque eu vi o mundo aí fora como é que era, eu tinha vontade de fazer uma coisa nova. Olha, os jovens da Coopera Floresta, o sonho deles quando começou um curso de agrofloresta é que eles iam aprender computador e, como diz a menina, aí eu vou poder trabalhar com telemarketing um dia na cidade. Mas hoje, muitos que vocês entrevistaram, eles estão comercializando, recebendo estagiários. Então eles estão se sentindo valorizados, estão vendo que estão aprendendo, mas ao mesmo tempo hoje eles estão tentando conseguir fazer uma escala maior. Mesmo naqueles morros eles estão usando motosserra, um pequeno tratorzinho igual uma tobata manual para aumentar a escala. Isso o Nelson está tentando, a Coopera hoje está fazendo em escala, em lugar plano, em Ribeirão Preto, com o assentamento do MST. O projeto Agroflorestar propiciou que a Coopera Floresta desse aulas de agrofloresta em 6 escolas do MST e da Via Campesina. Conforme foi as discussões da Coopera com a escola, abriu um leque de discussão com o movimento. Trazendo a agrofloresta para isso, vai ser uma forma de a gente irradiar a agrofloresta, vamos dizer, de primeira mão no Brasil. A partir desse maior contato, as famílias agricultoras solicitaram fortemente que o projeto fosse também o MST enquanto organização. Quando conheci o movimento do MST, uma das primeiras coisas que a gente começou a aprender no movimento foi que sem a agrofloresta seria quase impossível nós reverter a situação que nós se encontra no mundo. O movimento pegou essa bandeira de luta, né, que é a produção sem veneno, mas tentando fazer com que a produção orgânica faça o contraponto, além de produzir alimento para as famílias, mas também mostrando para o agronegócio que está aí fora que é possível você produzir alimento para uma população sem o uso de agroquímicos, né? O assentamento Mário Lago, pelo próprio local em que ele se encontra, né, que é a área de recarga do aquífero Guarani, num lugar em que o monocultivo, né, a lógica do agronegócio está muito consolidada, a própria existência do assentamento, né, já projeta essa perspectiva de trazer um outro caminho. Eu tenho 1 ano e meio que o MST proporcionou, junto com o projeto Coopera Floresta, de conhecer na Barra do Turvo o sistema de agrofloresta lá. E eu tive a oportunidade de ir para conhecer e me apaixonei. Quando nós falaram no curso sobre a agrofloresta, eu já trazia produto orgânico, folhagem para o meu loto, porque desde lá da Bahia eu conhecia o adubo orgânico. Porque na Bahia ninguém usa ponhar química em terra, e nem aqui quem usa só os latifúndios, né? Aí foi aonde eu trazia, comprava, ganhava folhagem para jogar nas nossas terras. Então o pessoal era contra, que eu estava trazendo folha, aquele monte de folha lá da cidade, para trazer para cá, para a roça, para o meu lote. Ô, amor, o que é que nós vamos fazer com o lote do Chiquinho? Tá cheio de sujeira lá, de folha. Nós fizemos uma visita lá no Barra do Turvo para conhecer a experiência de agrofloresta lá. O Nelson, muito prestativo, disse que tinha possibilidade de expandir a agrofloresta para fora da Barra do Turvo. Conseguimos trazer parte do projeto para cá para ser implantado. Estamos trabalhando aí com 90 famílias aqui que estão implantando agrofloresta.
Eu tive na Barra do Turvo, aprendi, tanto eu como meus companheiros, e essa aprendizagem nossa lá, nós trazemos para o movimento. E conseguir um assentamento com produção agroecológica na veia do agronegócio, que é no centro de Ribeirão Preto, isso faz com que a gente acredita que a gente possa trazer um pouco mais de benefício para a cidade com relação à melhoria do ar, que é reflorestando a área também, a recuperação dessa área sem usar produto químico, para a recarga do aquífero Guarani, que aqui é um local de recarga do aquífero Guarani, e também produzindo alimentos para fornecer essa cidade que só produz 5% do alimento consumido, o restante vem de fora. Nós conseguimos conquistar essa área aqui pela degradação ambiental que existia aqui. No projeto do assentamento, 20% seria de reserva legal, e a proposta nossa para fazer o assentamento foi mais 15% de sistema agroflorestal. Às vezes, quando vai fazer uma área pequena, às vezes não é necessário fazer mecanizado, porque aí só com o manual dá certo, né? Mas aqui como é uma área de quase 100 hectares que vai ser preciso de ser reflorestado, então tem que ter a ajuda da mecanização, né? Hoje nós precisamos usar a tecnologia. A gente é a favor da tecnologia, o problema é a maneira que a tecnologia às vezes é usada. A tecnologia concentrada, que às vezes os trabalhadores não têm acesso a isso. A organização da implantação ela é simplificada a partir do capim ser colocado em faixas. Isso facilitou o processo de mecanização. A Coopera fala o seguinte, se você plantar o sistema agroflorestal hoje, daqui 25 dias você vai ter uma colheita de rabanete já, então começa a dar renda. Desde os primeiros 25, 28 dias você já começa a colher alguma coisa da agrofloresta e continua colhendo isso o tempo todo. Então é uma forma de você reflorestar o Brasil e produzir o alimento que a humanidade precisa. Os consumidores vão ter a possibilidade, de comprar alimento mais saudável e com preço justo. Então, assim, o próprio assentamento já produzindo já é algo que dá o diferencial. Eu acho que o consumidor ele tem a fundamental importância. Sem ele a gente não consegue fazer essa transformação. O MST tem a tecnologia de ajuntar gente e a Coopera tem a tecnologia de juntar planta. Essa parceria era uma parceria que estava fadada a acontecer, né? A Coopera Floresta existe para se reproduzir, para trazer o homem de volta ao seu território. O MST existe a partir dessa consciência do afastamento do ser humano do seu território e desse território sagrado. Nós queremos a nossa terra de volta, nós queremos a natureza de volta, né? Nós queremos reencontrar esse lugar que foi expropriado de nós. Na realidade, é como se a gente fosse expropriado de nós mesmos e tivesse a possibilidade de se reencontrar enquanto sujeito coletivo. Eu gostaria de deixar uma mensagem da seguinte forma, que a sociedade ela tem que, de fato, acordar e vir conhecer o sistema, porque as áreas degradadas que existem no Brasil é culpa de alguém que fez. Mas é responsabilidade não só das pessoas que estão na área, mas de toda a sociedade. Quando eu planto um pé de árvore aqui, eu não estou plantando para benefício meu. Estou plantando para o meu benefício, mas estou plantando para o benefício da humanidade. Então é responsabilidade de todos, e não só dos assentados, dos acampados ou de quem refloresta, manter isso aqui. Então acredito que esse processo de ocupação de terra, de retomada do território, da importância de lutar por esse lugar, da importância de reconstruir esse lugar, é isso que vai fazer com que o processo da consciência dessas pessoas avance. Ela trouxe uma claridade na vida da gente, trouxe um horizonte que não tem, a gente olha assim, parece que é infinito. O ser humano é fadado a ser como ser da liberdade, é fadado a voltar a fazer esse trabalho para todo o organismo, mas de uma maneira ultraconsciente. Existe uma nova humanidade que nasce nessa geração destinada a essa grande mudança, a essa grande mudança de comportamento. Já mudei o meu sistema, já deixei o que não presta, agora eu vivo feliz no sistema agrofloresta.
Os passarinhos no rancho em volta já fazem festa e a lua só me clareia no sistema agrofloresta. Cuido bem da natureza, cultivando meu sertão, já não usando veneno que só traz destruição. No meu peito só tem festa, vou cantando tão sereno, como vivo tão feliz, já não usando veneno. Cuidando da natureza, vamos ter grande resposta. Já não uso mais veneno com uma bomba nas costas. O veneno é uma droga, duvido que alguém contesta. É um milagre de Deus, o sistema agrofloresta. No MST, a floresta é pra valer! Uhul!